Boa noite, meus irmãos. Paz de Jesus. Pode tomar assento. Beleza. Vamos continuar nosso panorama dos Hebreus. Quero convidar todos vocês a abrir suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreus. Vamos ler do verso 14, irmãos, até o verso 10 do capítulo 5. Hebreus, capítulo 4, verso 14, até o verso 10 do capítulo 5. Nos fala assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momentos oportunos. Capítulo 5. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é o meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Curva sua cabeça e oramos uma vez mais. Bom Deus, graças te dou, Senhor, pela leitura da tua palavra. Tu és santo, poderoso, digno de honra e de glória, Senhor. Peço a ti, em nome do teu Filho Jesus, que ministre, Senhor, aos nossos corações, nos dando compreensão, nos dando entendimento e fazendo colocar em prática, Senhor, essas verdades. Que o teu nome seja glorificado nesta noite. Assim eu oro, Senhor. Amém. Meus irmãos, quem já procurou ou teve interesse em ser funcionário de uma certa empresa, uma empresa bem concorrida e bem difícil de se entrar, tem um certo ditado, nós conhecemos, você talvez ouviu isso: para entrar lá tem que ter o QI, tem que ter o que indique, tem que ter alguém que, chegado do dono, filho do dono, tem que ter alguém que tem os contatos lá para te indicar, que não vai entrar lá independente de quem tu for, independente das tuas capacidades, independente das tuas qualidades, mas é necessário que alguém interceda por ti, para que tu entre, tem que ter o QI. E nesta noite, mais ou menos, nós vamos ver que nós temos um sumo sacerdote que nos indica a Deus Pai. O sumo sacerdote que entregou um sacrifício por uma vez por todas, que nos garante adentrarmos ao descanso eterno de Deus. Nós vamos ver que, independente das nossas capacidades e das nossas qualidades, independente das nossas obras, nós temos alguém, a destra de Deus, que nos garante a nos aproximarmos de Deus. Então, retornando ali, capítulo 4 ali, mas retornando ao verso 1 do capítulo 4, retornando a semana passada que eu iniciei a introdução, vocês lembram, quem estava aqui, que a gente falou sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos, em relação à humanidade, à divindade, a advertência que o autor dos Hebreus traz a essa comunidade, que eram judeus,
convertido ao cristianismo, que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo por causa da perseguição, por causa das dificuldades. Eles estavam sendo tentados a retroceder, a retornar. E o autor então está mostrando que Jesus é o cumprimento desse judaísmo, dessas promessas do Antigo Testamento se cumpriam em Jesus, e que Jesus ele é superior. E essa é toda a temática da epístola, é mostrar a superioridade, a grandeza de Jesus. Só que depois de mostrar a superioridade de Jesus em relação aos anjos, a advertência, ele mostra a superioridade de Jesus, ali no capítulo 3, em relação a Moisés, que Jesus também é superior a Moisés. E também no capítulo 13 ele começou, ali no verso 17 em diante, ele começou uma advertência. No verso 7 em diante do capítulo 13, uma advertência, que é o que a gente vai continuar nesse primeiro momento no capítulo 4. Ele advertiu o povo, aos escritores, aos leitores que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, falando que o povo de Israel, eles foram libertados do Egito, e foi dada uma promessa a entrar numa terra prometida, a terra de Canaã, a terra do descanso. Mas por causa da dureza, da incredulidade desse povo, alguns deles não entraram nesta terra prometida. E ele encerra no verso 19, no capítulo 3, falando que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Mas no capítulo 4, que é o primeiro tópico de hoje que eu quero falar, que ainda resta um descanso para o povo de Deus. E no verso 1 do capítulo 4 ele vai falar: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer como alguns de vocês deixaram de alcançá-lo. No verso 2 ele vai falar que o povo do Antigo Testamento, eles também ouviram as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, nós também ouvimos. Só tem um porém: mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Simplesmente o fato de ouvir a palavra de Deus, ouvir a exposição, a promessa de Deus, não tem garantia que a promessa se cumprirá em nossas vidas. O simples fato de ouvir a pregação do Evangelho, mas se ela não entrar ao nosso coração, não transformar as nossas afeições, o nosso coração, o nosso interior, não terá resultado. É o que o autor está dizendo. Para eles foi irrelevante, porque eles não receberam com fé. Por isso que eles não entraram no descanso. Mas ele vai falar: nós porém, até eu tenho dificuldade na audição, ouvir. Nós porém que não cremos, entramos nesse descanso. E o interessante é que o autor ele vai usar aqui no presente: nós que cremos, entramos no descanso. Havia uma promessa de entrar na terra, de um descanso, e aqui é um texto extremamente difíceis de se entender, mas o autor ele cita no verso 4, verso 5, o descanso da criação, no verso 6 o descanso da terra da Canaã, e no verso 7 ao verso 10 ele vai falar de um descanso eterno. E ele vai, assim como ele já começou no capítulo 3, que eu falei na semana passada, ele vai novamente citar o Salmo 95, que diz lá no verso 7, de novo, determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido dito e declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falariam posteriormente a respeito de outro dia. O que o autor está dizendo para o povo? Que tinha um descanso, mas Josué não foi capaz de adentrar nesse descanso, porque a terra era uma promessa, mas apontava para algo que estava além, apontava para um descanso melhor, um descanso que estava por vir, porque o autor vai citar Davi no Salmo 95 dizendo hoje, como se o profeta, o Davi, inspirado pelo Espírito Santo, muito tempo depois, disse, se hoje ouvir a voz do Espírito, e ele aplica isso para os dias dos leitores, se hoje ouvir a sua voz, não endureceis o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, não se falaria assim. O autor está dizendo que há um descanso para nós, e aqueles que creem já entraram nesse descanso. O descanso do Senhor é para aqui e agora. Primeiramente, há um descanso em Jesus. Um descanso num mundo tão turbulento, tão conturbado, onde um mundo que apregoa uma necessidade de se correr atrás da máquina. De um mundo onde que tu precisa ser aceito ao meio da sociedade, quer no trabalho, quer na escola. No mundo onde que impera muitas religiosidades, onde os homens buscam se aproximar de Deus e se ensina que há meios para se achegar a esse Deus, e que se você não cumprir uma certa cartilha, você não tem acesso ao Criador dos céus e da terra.
E dentro dessa cultura, dentro de um pensamento assim, de uma correria, de uma correria de se buscar, de buscar muitos meios, se gera canseira, se gera enfado, de ser aceito diante da sociedade e de ser aceito diante de Deus. Mas a boa notícia, que o autor aos Hebreus vem falar para um povo que estava cansado, no meio de uma perseguição, no meio de uma luta, sendo tentado a voltar às velhas práticas. O autor dos Hebreus está nos mostrando que a vida cristã é uma vida vivida pela fé. É uma vida vivida por coisas palpáveis, aonde o povo estava acostumado, aonde o povo da antiga aliança estava acostumado a ver um cordeirinho sendo sacrificado, aonde no templo, aqui ainda existia o templo, ainda existia sacrifício, ainda eram imolados cordeiros, aonde o povo era tentado a ver a sua fé sendo palpável. E nós vemos hoje isso, muitas pessoas sendo manipuladas, sendo tentadas a se entregar nesse tipo de fé, aonde pode ser palpáveis, aonde buscam descanso e consolo e socorro e refúgio nessas coisas palpáveis, no sal ungido, a bisnaguinha da ceia, enfim, rosa ungida, tantas coisas que se apresentam para as pessoas, mas o autor está falando que o nosso verdadeiro descanso é Jesus Cristo. O nosso descanso está em Jesus. Nós que cremos já entramos. O autor está falando de uma escatologia já realizada, o que os teólogos chamam do já e o ainda não. Nós já vivemos nesse descanso, nós já desfrutamos o consolo e o descanso em Jesus. Nós não precisamos mais matar um cordeiro, nós não precisamos mais vir num templo e sacrificar, derramar sangue, nós não precisamos mais praticar esses atos, esses rituais, para necessidade de perdão, para ter a consciência perdoada, para ter os nossos pecados perdoados, porque nós já descansamos na única obra suficiente, o único sacrifício perfeito de todos, que é Jesus Cristo. Portanto, resta ainda o repouso sabático para o povo de Deus. Mas esse descanso, ele é presente, mas ele ainda é futuro. Ainda há um descanso de um novo céu e uma nova terra. Nós experimentamos, mas nós ainda esperamos um descanso. Já começou aqui agora, mas nós ainda esperamos. Nós ainda continuamos nós ainda esperamos, portanto, o autor vai dizer, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo da desobediência. Ele está trazendo à tona a lembrança a esse exemplo do povo de Israel, que por causa da incredulidade, abandonou a fé, abandonou o seu Criador, abandonou a lei do Senhor e não entrou no descanso. Essa advertência está falando, não abandonem a Jesus, não retrocedam. Abandonar a Jesus Cristo é a garantia de não entrar no descanso eterno. Só há um meio de se achegar na eternidade, só há um meio de adentrar e de permanecer no descanso, de ter um coração apaziguado, de uma mente apaziguada, de uma mente onde o mundo, a cultura, Satanás diariamente nos acusa e aflige a nossa consciência de culpa. Só há um jeito só há uma solução para a tua mente culpada, só há um caminho para os teus pecados, só há um meio, e é Jesus Cristo. Você jamais vai achar descanso na sua forma de leitura, na sua oração, na sua presença no culto. Tudo isso é muito bom e muito importante. Nós vamos ver mais para frente o lugar que tem isso, mas a sua garantia não estão nessas coisas, que isso pode ser somente aparente. O descanso do crente, o descanso do cristão está em Jesus. Um descanso que começou agora, mas um descanso que se estenderá por toda a eternidade. E o autor continua falando sobre Jesus, nosso grande sumo sacerdote, que é o texto que nós lemos. Como eu disse, esse descanso ele ainda não iniciou, mas ele começa falando, ainda não realizou o descanso eterno, mas ele mostra que Jesus não nos abandonou, mas aí está à destra do Pai. E aqui ele começa um novo argumento na Epístola aos Hebreus, que ele vai falar no capítulo, nesse finalzinho de capítulo 4, no capítulo 6, no capítulo 5, no capítulo 6 ele vai fazer uma advertência, no capítulo 7 ele volta de novo, falando sobre o sacerdote de Jesus, e aqui ele introduz, falando que, tendo pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Não iniciou ainda esse descanso, nós esperemos. E aqui o Leão falou semana passada no final, que podemos dizer que Hebreus é o 5º evangelho. Se os evangelhos, eu tinha semana passada, não tinha falado, agora eu vou falar. Os evangelhos falam da obra de Jesus aqui na terra, o que Jesus começou a fazer.
E Hebreus nos fala daquilo que Jesus continua fazendo nos céus. Ainda não iniciou o descanso eterno, mas Jesus ele se entregou e ele não foi para o céu, ele não está dormindo, meus irmãos. Ele penetrou os céus, ele adentrou os céus. Aqui mostra a natureza, a supremacia, a grandeza, porque ele é grande, ele é o Filho de Deus. Ele não é como os sacerdotes do Antigo Testamento, simplesmente homens. Ele não é como Arão, mas o autor está mostrando que ele é maior do que Arão. Ele é superior a Arão. Nós temos um grande sumo sacerdote. Ele é grande porque ele tem a plena comunhão com Deus. Se requeria, se entendia pelo menos que o sacerdote seria alguém chegado do Senhor, alguém que ia interceder diante dos homens em relação a Deus. Ele era aquele que ia ouvir as confissões de pecado. Ele era aquele que quando os homens pecassem, aquele que quando os homens falhassem, ia pegar o seu cordeiro, a sua oferta, e ia levar até o sacerdote, para que o sacerdote apresentasse ao Senhor. Vocês devem lembrar lá em Levítico, por exemplo, nos fala dessa narrativa, onde que o pecador colocava a mão sobre o cordeiro, passando assim, passando a sua culpa, a sua transferência, como o cordeiro ia ser um sacrifício substitutivo pelo pecador. Iam ali imolar, matar aquele cordeiro, ia ser apresentado. E tinha também o sumo sacerdote que adentrava o santo dos santos. Nenhum pecador tinha acesso àquele lugar, nem o sacerdote entrava, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação, adentrava no santo dos santos para fazer a expiação dos pecados. Mas o autor nos fala que nós temos um grande sumo sacerdote, alguém que está à destra de Deus, alguém que abriu o caminho, alguém que se achegou ao Pai, alguém que está nesse exato momento intercedendo por nós. Está nesse exato momento, enquanto eu prego aqui cheio de dificuldade, cheio de problema, cheio de pecado, cheio de dificuldade para entender e interpretar, vocês aí sentados me ouvindo com tantos problemas, tantos pecados que nós temos cometido. Nesse exato momento nós temos à destra de Deus a Jesus Cristo, um grande sumo sacerdote intercedendo por nós, aquele que porque temos um sumo sacerdote que ele não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi feito homem, ele foi tentado em todas as coisas, todavia sem pecado. O nosso sumo sacerdote não é como um simples homem qualquer, mas é o Filho de Deus, que experimentou a tentação na sua força máxima. Nós jamais vamos experimentar a tentação no máximo, porque muitas vezes nós caímos, nós cedemos como nós somos tentados em algumas áreas, em diversas áreas nós caímos. Você já pensou? Qual é a tua tentação? Jesus teve elas e todas as outras, de toda a sua igreja, estava sobre Jesus. De todos aqueles que pertencem a Jesus, estava sobre ele. Ele foi tentado ao máximo. Ao máximo, ele foi tentado ao máximo, coisa que nós jamais vamos conhecer. Ele conheceu. Não tem ninguém melhor do que Jesus para nos conhecer, para nos compreender quem nós somos. Ele vai nos falar que, portanto, aproximemos-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momentos oportunos. Nós temos o sumo sacerdote que adentrou aos céus, está à destra do Pai, e que abriu o caminho. Você pode se achegar a Ele. Para quem tu confessa os teus pecados. Não tenta esconder as suas fraquezas, os seus pecados. Não tenta deixar de falar para Ele. O autor dos Hebreus nos mostra um sacerdote que não está acima, tão acima elevado que pareça que ele é inacessível. Você pode se aproximar a Ele. Outrora, o povo de Israel não podia entrar no Santo dos Santos. Não poderia ter esse acesso. Mas Jesus Cristo, sumo sacerdote, Filho de Deus, quando foi morto naquela cruz, naquele meio-dia onde escureceu, onde os céus se escureceram, onde teve trevas diante da terra dos homens, a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo. Por causa do sacrifício de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça, para encontrar misericórdia, para encontrarmos graça e ajuda inoportuna. Não há oração que Ele não pode ouvir, não há pecado que Ele não pode perdoar, não há tentações que Ele não pode auxiliar e socorrer. Não existe impossibilidade para Jesus. O sumo sacerdote humano, o Arão e os seus filhos, seus descendentes, eram pessoas
pessoas que só poderiam clamar pelo povo, só poderiam de fato apresentar um sacrifício e orar e interceder pelo povo, no máximo tentar se colocar no lugar do outro, no máximo tentar ter empatia pelo outro. Só que a grande verdade é que às vezes parece que quanto mais as pessoas sofrem, parece que menos empáticas elas ficam. Parece que quanto mais passam por dificuldades, parece que não conseguem se colocar no lugar do outro. Às vezes você vai falar com alguém que, tá, eu tô com uma unha encravada, eu tenho pedra no rim, é muito pior. Parece que sempre alguém sofre pior que a gente. Parece que quando a gente vai conversar com alguém, parece que alguém sempre tem algo pior, sofreu mais, está lutando mais. E a gente fica até meio assim, e parece que a gente tem esse pensamento do Senhor como se o Senhor fosse um meramente humano, que não conseguisse se colocar no nosso lugar. Mas o Senhor está nos falando, cheguemos com confiança ao trono da graça. A esperança, há jeito de se chegar no Senhor, tem a oportunidade para chegar no Senhor. Podemos se chegar, e depois ele vai continuar falando no capítulo 5 sobre esse sumo sacerdote. Ele vai fazer sobre as qualificações, ele vai falar sobre as qualificações do sacerdote em Israel, no verso 1 e ao verso 4. E do verso 5 ao verso 10, ele vai falar sobre as qualificações de Jesus. E há uma espécie de uma comparação espelhada entre alguns versos e os outros. Ele vai mostrar sobre o ofício, sobre o sacrifício e sobre o chamado desses sacerdotes, tanto os humanos quanto o de Cristo. No verso 1 do capítulo 5, ele vai falar sobre o ofício. Veja bem, cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Ele era escolhido dentre os homens. Era necessário que o sacerdote fosse escolhido dentre os homens em favor dos homens. O sacerdote não era escolhido por si mesmo. Ele não se auto-escolhia. Ele era separado por Deus. Ele era escolhido por Deus em favor dos homens. E Jesus Cristo também foi escolhido. No verso 9 e verso 10 nos fala: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus nomeou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus se tornou o sumo sacerdote e é aquele que garante o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Todos aqueles que se aproximam, todos aqueles que obedecem, todos aqueles que seguem o caminho de Jesus, que confiam, que creem em Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o criador da nossa salvação. É Ele que garante, é Ele que nos estende a mão, é Ele que nos sustenta. Não é pelas nossas obras, não é pelo nosso esforço. É uma loucura os autores da época retroceder ao judaísmo, buscar esperança, retroceder por causa das perseguições, por causa do que estão perdendo seus bens materiais, porque estão perdendo a própria vida, porque estão sendo perseguidos. Mesma coisa nós, contextualizando para o dia de hoje. É uma incoerência, é uma loucura, meus irmãos, nós abandonarmos ao Senhor para buscarmos em outras coisas, para buscarmos a salvação em outros meios, para confiar na força do nosso próprio braço, termos esperança em nós mesmos, porque às vezes nós confessamos com os lábios, mas no fundo do nosso coração nós confiamos em nossa capacidade, nós confiamos que nós somos capazes e que nós somos merecedores. Muitas vezes nós acreditamos que nós merecemos, mas a verdade é que nós não merecemos nada do Senhor. O Senhor, sendo misericordioso, Ele tem a qualidade, Ele tem a qualificação, porque Ele foi tirado dos homens, Ele te fez homens. Como eu disse semana passada, não foi os anjos que pecaram, foi o ser humano. Era necessário um de nós. E Ele não é só o melhor de nós, porque às vezes as pessoas podem pensar que o sacerdote era um dos melhores, melhor entre os iguais, mas eles não eram os melhores, eles eram pecadores. Nós vamos ver mais para frente aqui. Jesus não era só um dos nossos melhores, Jesus era o melhor entre nós, mas Ele era o perfeito, Ele era o próprio Filho de Deus. E no verso 2 e verso 3 vai falar sobre o sacrifício. Vai falar, Ele é capaz, falando, verso 2 e verso 3, sobre o sacrifício que o sacerdote do Antigo Testamento fazia. Ele é capaz de compadecer-se dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também Ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. O sacerdote do Antigo Testamento, ele também era rodeado de fraquezas, por pessoas pecaminosas e também pelas suas próprias fraquezas, também pelos seus próprios pecados. E era necessário que ele apresentasse sacrifício
pelo povo de Israel. Mas por ser um pecador, por ser um homem falho, por também ser cheio de pecado, era necessário que ele apresentasse sacrifício pelo seu próprio pecado. O sacerdote do Antigo Testamento não era perfeito. Os homens, que os pastores, os obreiros, líderes, os músicos, os porteiros, aqueles que lideram PG, aqueles que fazem qualquer ofício na igreja não são perfeitos, não são melhores do que ninguém. O fato de eu estar nesta noite ministrando não me torna melhor do que ninguém nesta noite. A única diferença é que eu estou ministrando e vocês estão ouvindo. O pastor da igreja, o pastor presidente da Assembleia de Deus, o pastor presidente da Assembleia de Deus do Brasil, ou qualquer presidente de qualquer denominação, não é perfeito, não é melhor de qualquer outro cristão. Ele também é pecador, também carece da graça de Deus, também carece do sacrifício de Jesus. Por isso que o sacerdote do Antigo Testamento era um sacerdócio passageiro, não era um sacerdócio perfeito, não era suficiente, era necessário o melhor, o verdadeiro, o real, o genuíno. E esse sacerdote, melhor e verdadeiro, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que no verso 7 e o verso 8 vai falar que ele, Jesus, nos dias da sua carne, também se fez homem, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Foi ouvido por causa da reverência. Aqui nos faz relembrar do Getsemane. Jesus, o sumo sacerdote, aquele que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus, esse sumo sacerdote, esse tão grande sumo sacerdote que nós temos, ele se fez homem, habitou entre nós, viveu uma vida reta, uma vida perfeita, aquilo que nós não conseguimos realizar e nem viver, nem de perto somos dignos, nem de perto merecíamos, mas ele viveu, mas ele cumpriu. E no Getsemane, naquela noite tão desesperadora, aquela noite que muitos de nós não, todos de nós não aguentaríamos, todos nós abandonaríamos, desistiríamos. Aquele Jesus, com muita súplica, muita oração, muitas lágrimas, suor, ao ponto de verter sangue, clamando, entregando o sacrifício perfeito, um único sacrifício. O sacerdote do Antigo Testamento apresentava vários sacrifícios, porque os pecadores iam e pecavam, porque nós pecamos diariamente, eles iam diariamente, continuamente, só que as suas consciências não eram capazes de ser apaziguadas por causa das mortes desses animais. E nós vamos ver lá mais para frente, em outras terças, que o sangue desses animais não era suficiente. Mas aqui o autor começa nos mostrando que nós temos Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, porque ele apresentou uma vez por todas o único sacrifício perfeito, que foi aceito, que foi exaltado. E aqui uma das coisas mais difíceis de se entender também no texto: ele foi ouvido por causa da sua reverência. Ouvido no quê? Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. O Senhor ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, não porque ele foi aperfeiçoado, porque ele sofreu, não porque ele não saberia. Jesus sabe de todas as coisas, mas ele foi filho e ele foi obediente. Os filhos que aqui estão, assim como eu, não são obedientes. Houve um filho que foi obediente ao Pai. Houve um filho na face da terra que nos mostra que é possível ser filho e obedecer os pais. Mostra que é possível ter uma vida de santidade e de renúncia. Claro que ele era o Filho de Deus, o homem perfeito, mas ele viveu e ele ressuscitou. Aqui nos mostra, a ressurreição mostra que Deus Pai aceitou o sacrifício de Jesus. Foi um sacrifício aceito, assim como alguém que é condenado a uma prisão, ele deve passar por um certo período na prisão, e depois que ele cumpre a sua pena, ele é posto em liberdade, porque ele quitou a dívida. Qual era a nossa dívida? Qual era a nossa dívida? Era eterna, era a morte. Qual era o salário do pecado? Era a morte. O que nós merecíamos? O inferno, a morte, eternamente. Mas Jesus, sendo o sumo sacerdote, toma o nosso lugar. Jesus adentra aos céus. Jesus se entrega por nós, meus irmãos. Isso é libertador, isso é extraordinário para um povo que está sendo tentado a voltar, a virar as costas para o Salvador, para esse sumo sacerdote, olhar para sacerdotes humanos tentando voltar para o templo. O autor está dizendo: não façam isso. Olhem para o sumo sacerdote, olhem para Jesus Cristo. Ele é perfeito, ele é melhor, ele é verdadeiro, ele é real, ele é digno. E aqui podemos dizer que talvez seja o ápice. No ponto 3, no verso 4, vai falar sobre o sacerdote humano, e ninguém
toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. E no verso 5 e no verso 6, de novo, ele vai falar: você é meu filho, hoje eu gerei. E ele também vai falar, também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que disse: você é meu filho. Foi Deus que escolheu a Jesus. Foi Deus que designou a Jesus para ser o sacerdote. Ele não se colocou. Nós vemos no Antigo Testamento Coré, Saul, Uzias, tantas pessoas tomando um lugar que não eram para si. Tantas pessoas sofrendo a penalidade de Deus por tomarem uma posição que não era para si. Mas aqui nós podemos nos achegar a esse trono da graça. Nós já podemos nos achegar, nós temos plena certeza e convicção, porque foi Deus que o escolheu, porque foi Deus que o glorificou, porque foi Deus que o azeitou, que o exaltou. Fazia parte da eternidade, do plano eterno de Deus, que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Deus homem, Deus Filho, viesse ao encontro de homens pecadores, que tomasse o lugar, que fosse o representante da humanidade e adentrasse aos céus, e se estivesse assentado à destra de Deus Pai. Aqui nos mostra o ofício de Jesus como sacerdote, que nós vamos desenvolver mais no capítulo 7. E depois disso, tudo que eu falei, agora tem a terceira advertência, no verso 11 do capítulo 5 até o verso 6, capítulo 12, ele vai falar sobre uma advertência. Espero eu conseguir ser claro para vocês aqui, porque é um dos textos mais complicados de Hebreus e talvez de todo o Novo Testamento, mas vamos começar aqui no finalzinho do capítulo 5. No final do capítulo 5 ele fala assim: e Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele começa falando uma espécie de uma exortação, e o autor vai falar: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Aqui ele vai falar sobre que Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o autor vai falar que isso são coisas difíceis de ouvir, mas não por ser dificultosas no sentido de ser difícil em si, mas é difícil porque o povo tem preguiça de ouvir. O povo está com preguiça de ouvir sobre Deus, estão com preguiça de ouvir sobre a lei de Deus. E quantas vezes as pessoas hoje têm preguiça de vir na igreja, têm preguiça de ler a Escritura, têm preguiça de ler sobre Deus. E o autor agora vai mostrar uma advertência, confrontando esta preguiça, despertando esta preguiça do povo, dos leitores da época, que serve para nós. Por que é difícil? Porque nós temos preguiça. E a vida cristã é uma vida de progresso. É inaceitável ou impensável um cristão 10, 20, 30, 40 anos de fé que não evoluiu na fé, que ainda é uma criança, ainda é imaturo. Se entende, o autor dos Hebreus nos mostra, e diversos outros textos do Novo Testamento, que a vida cristã é uma vida de progresso, é uma vida de desenvolvimento. Ele vai falar aqui sobre leite, sobre alimento sólido. Aqueles que crescem, aqueles que amadurecem, necessitam alimento sólido. Como você tem vivido a vida cristã? Você ainda é leigo, você ainda é imaturo, você ainda continua precisando de leitinho espiritual. Eu já ouvi cristãos, senhores de idade, com 15, 20 anos, não precisa ler a Bíblia. Eu não fui chamado para isso, chamado para ler a Bíblia. Eu não preciso ler a Escritura. Tem gente que lê, eu não sou da leitura. Eu não gosto de ler. Meus irmãos, tu não gostava de fazer tanta coisa diante de conhecer o Senhor. Tu não gostava de ser fiel à mulher. Tu não gostava de parar uma noite em casa. Tu não gostava de ficar sóbrio. Tu não gostava de falar a verdade. Tu não gostava de ser honesto. Tu não gostava de ser verdadeiro. Tu não gostava de tantas coisas. Essa história, eu não gosto de ler a Bíblia, não cabe mais. Não cabe mais ser um adulto. Não cabe mais ser um fornicador. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo tem prazer no Senhor. Preguiça para as coisas de Deus é pecado, meus irmãos. Ter preguiça, até mesmo nas coisas físicas. Provérbios vai nos falar que a preguiça é pecado, meus irmãos. Preguiça é pecado, mas pior ainda para as coisas espirituais. Nós somos ligeiros, rápidos para maratonar uma Netflix, uma série. Eu já fiz isso. Já olhei várias séries aí. Para acordar, para os jovens que estão aqui com o passeio da escola, para acordar cedinho, pula da cama rapidinho para o passeio. Mas domingo de manhã, é uma canseira para vir na igreja. Como que está o teu desenvolvimento da fé? Como que está a tua maturidade?
Ele está nos mostrando, ele está falando que eles deveriam ser mestre, pelo tempo que eles tinham aqui. Provavelmente esses leitores dessa epístola, eles já eram a segunda geração de cristãos. Eles ouviram lá no capítulo 2, nos fala que eles ouviram daqueles que ouviram dos discípulos, daqueles que ouviram de Jesus. Eles já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando, e o papel da igreja é ensinar os mais novos. Tito fala isso, Paulo fala isso em Tito, que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas. Fala para Tito ensinar, tratar os mais novos como irmãos, os mais velhos como pais. A comunidade é uma comunidade onde nós nos ensinamos uns aos outros, porque maturidade não é somente conhecer sobre a fé, mas é viver essa fé, é compreender a Escritura. Maturidade não é só ter conhecimento teológico, como eu disse semana passada. A Epístola aos Hebreus não é só um convite, ou não é um convite de uma carta, um tratado teológico, acadêmico, mas é extremamente prático. A questão não é quanto que tu sabe de teologia, não é se tu sabes recitar mandamento, credo apostólico, a oração do Pai Nosso. A questão é se tu sabe colocar isso em prática na tua vida. A questão é se tu sabe viver essas verdades. A questão é que quando vem a luta, a tempestade, quando vem a perseguição que estava acontecendo com esse povo, quando tu está sendo tentado pelas tentações, pelos pecados, pela perseguição, seja o que for, como tu põe em prática essas verdades, como que tu encara essas verdades. Pular porque está indo o tempo. E ele vai mostrar aqui, pela prática, vai mostrar no verso 14 ali, eu não vou entrar, mas ele vai mostrar que a maturidade se expressa pela prática, pelo que eu acabei de falar. Vamos entrar no capítulo 6. Por isso deixa os princípios elementares da doutrina de Cristo e avancemos para o que é perfeito. Aqui ele vai falar, nesses 3 primeiros versículos, sobre eles deveriam abandonar essa tradição judaica, deveriam abandonar o sacrifício, deveriam abandonar essas coisas que eram coisas passageiras, mas avançar para aquilo que era perfeito, avançar para Cristo. E agora no verso 4 em diante, até o verso 12, é talvez um dos textos mais difíceis de compreensão. E aqui tem diversas interpretações. Eu quero ler para vocês até o verso 8, que diz assim, verso 4 em diante. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitado e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. Como interpretar esse texto? Como lê-lo? Segundo os comentaristas, estudiosos, leitores, texto extremamente difícil. Quer tomar uma água? De quem que o autor está falando? Era um cristão? Não era um cristão? Essas experiências falam de alguém que teve de fato um encontro com Jesus, um encontro genuíno. Pode se perder a salvação? É um crente que perdeu a salvação? É alguém que nunca conheceu a Cristo de fato? É alguém que, ou talvez alguns intérpretes dizem que isso não era nem possível, mas falou por falar, falou para dar uma advertência, mas não era real, não era uma queda, não era cair de uma forma real, verdadeira. Como que nós vamos ler isso? Como nós vamos interpretar isso? Eu entendo que a forma menos complicada de se entender é o que eu vou falar agora. Que sim, meus irmãos, é possível ter uma experimentar experiências religiosas sem ser crente. Porque nós lendo essas passagens aqui, não deixa claro que era de fato cristãos que experimentaram uma regeneração. Nesses versículos que eu li, não está falando de um coração regenerado, não está falando de alguém que nasceu de novo, não está falando de alguém que experimentou de fato um novo nascimento, que é uma nova criatura. Está falando de certas experiências que não necessariamente narram alguém que experimentou isso. Lembrando que o autor está falando, à luz do contexto, de um povo que saiu do Egito, de um povo que palmilhou a caminhada com o Senhor, ouviu a lei de Deus, viu tudo que o Senhor fez, viu os milagres, experimentou, participou desses dons, viu essas participações do Espírito, mas não entraram.
não entraram no descanso, morreram no deserto. Lembrando que ele está falando sobre um sacerdote que é melhor do que o sacerdote do Antigo Testamento, que apresentava vários sacrifícios anualmente, diariamente pelo povo. Está falando de um sacerdote melhor, verdadeiro, real e genuíno, que ofereceu pelos seus um único sacrifício real, verdadeiro e suficiente de uma vez por todas. E alguns pontos vai falar sobre eles. Foram iluminados, ou seja, foram iluminados. Dá para falar daqueles que adentraram na igreja. Quantas pessoas entre nós que adentram na igreja? Há várias passagens, por exemplo, a parábola dos peixes bons e peixes ruins. Quantas pessoas são atraídas pelo Evangelho? Quantas pessoas vêm para a igreja, participam, lançam mão da ceia, cantam, oram, choram e se alegram? Quantas pessoas pregaram, cantaram, e em um certo momento abandonaram a fé? Tiveram uma certa iluminação, provaram, participaram da alegria, participaram da ceia, se alegraram, participaram da oração, dos milagres. Lembrando que o Espírito Santo não age somente na obra da regeneração, tem várias obras do Espírito Santo. Aqui fala que eles participaram, se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles participaram. Quantas pessoas participam da ceia? Choram. Participam desta... Ele vai falar, provaram da boa palavra de Deus, ouviram o Evangelho, provaram dos poderes do mundo vindouro. Nós cremos num reino já inaugurado, como eu já disse antes do Jair, ainda não. E todo domingo aqui, a igreja não é um reino de Deus, mas é uma embaixada, é uma expressão daquilo que há na eternidade. Domingo é algo maravilhoso, não só o domingo, né? Todo dia que a igreja se reúne, nós cantamos, que nós oramos, que nós participamos da ceia, nós choramos. É um antegosto de uma prova da eternidade, dos céus, do novos céus e nova terra. Quantas pessoas que por participar, por estar envolvido com o povo da igreja, vivem em paz, vivem em alegria, vivem em tranquilidade. Mas essas características não estão falando necessariamente de alguém que participou, que foi de fato, que viveu, que foi regenerado. Sim, é possível decair desse estado, dessa experiência. O que o autor está nos mostrando é que nós não devemos ter somente apegos em experiências externas. Aqui, o que o autor está falando não é sobre qualquer tipo de pecado. E o que o autor está falando aqui é do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu anotei aqui uma citação do Meyer Pirman para nos trazer à luz o que o autor está falando. Ele diz o seguinte: o judeu cristão que deixasse o cristianismo e voltasse ao judaísmo atestaria por essa atitude que Cristo, em sua opinião, não é o Filho de Deus, mas um falso profeta, que mereceu a crucificação, e assim ficaria ao lado dos responsáveis pela sua morte. Antes da conversão, o mesmo judeu participava, em determinado sentido, da culpa da crucificação de Jesus. Abandoná-lo e voltar seria rejeitar o Filho de Deus uma segunda vez. A questão não era somente um abandono do pecado qualquer, mas era alguém que, tendo plena consciência, aqueles que estavam voltando, aqueles que voltavam, eram aqueles que tinham a plena consciência de quem era Jesus, que era o Filho de Deus, que entenderam, mas que retrocederam. É aquilo que Jesus fala, do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que não há perdão. Daquilo que o evangelista João, no primeiro epístola, no capítulo 5, vai nos falar, do pecado para a morte. Aqui nós entendemos que era uma fé passageira. Podemos entender isso à luz da parábola do semeador, dos 12 espias, por exemplo, à luz do contexto. Moisés manda 12 espias para entrar na terra prometida. 12 homens entraram na terra, viram que era mana, leite e mel, viram que ela era uma terra boa, que de fato era uma terra de descanso. Mas 10 deles entraram. Não, só 2. Só 2 entraram. Experimentaram a terra, mas não entraram. Nós podemos ver isso à luz de Judas, que experimentou, que andou com Jesus, que andou com o próprio Cristo, que ouviu a pregação, que estava envolvido com os discípulos e virou as costas para Jesus. Nós podemos ver isso também, eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas com Demas. Semana retrasada, o Gabriel estava pregando e no final de Tito, Paulo escrevendo essa carta, Paulo, um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, encerrando a sua carta, ele cita Demas. Ele cita alguns homens que estavam com ele, ele fala, Lucas e Demas, os meus cooperadores. Ele está falando que Demas era um obreiro. Demas foi um obreiro, companheiro de Paulo. Vai saber o que ele ajudou Paulo, o que ele fez, o que ele enfrentou, o que ele participou, tudo que ele viu, tudo que ele experimentou. Demas provavelmente foi um homem extremamente usado.
Só que em 2 Timóteo, quando Paulo está escrevendo a sua última carta, se despedindo de seu filho da fé, ele está escrevendo, falando sobre lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, falando dos seus dramas da prisão. Ele fala, olha, te apressa em me viver. E ele fala, Demas, amando o presente século, me abandonou. Demas foi um homem que andou com Paulo, que acompanhou com Paulo, mas em certo momento da caminhada, abandonou o Senhor. O autor dos Hebreus está falando que a vida cristã é uma vida que deve se levar a sério. Aqui ele está falando que era uma fé passageira. Quantos de nós outrora não pregavam? Quantos de vocês não ouviram talvez pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, homens que pregaram e que pregavam poderosamente e que em um certo momento abandonaram a fé? Quantos homens famosos com uma mente extremamente iluminada, extremamente com alto grau de conhecimento, que eu me envergonho, que eu fico com vergonha de não chegar nem perto desse sujeito. E esses homens viraram as costas para o Senhor. Por isso, meus irmãos, a vida cristã é uma vida que deve se levar a sério. Não se brinque com o pecado. Como eu disse semana passada, a Epístola dos Hebreus nos fala que o pecado é algo verdadeiro, é algo real, a santidade é algo necessário. E o autor dos Hebreus entende que a maioria, pelo menos, dos seus autores, dos seus leitores, não eram desses. Ele vai fazer um contraste no verso 9. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, ele falou de uma forma pesada, de uma forma dura, estamos certos de coisas melhores nos esperam. Que coisas melhores? Coisas melhores de ser relacionado, ser iluminado, experimentar o dom do Espírito e ver essas coisas. Que coisas melhores podem ser essas? Coisas relacionadas com a salvação. Ele está falando que aqueles que estão nesse sumo sacerdote, aqueles que se arrependem, aqueles que se achegam a esse sumo sacerdote, há perdão em Jesus, que tu pode ter certeza, pode ter garantia, não precisa andar com medo, porque é algo melhor para vocês guardado, coisas referentes à salvação. Se você tem preocupação, como eu falei aqui, ele está falando desse pecado imperdoável, a blasfêmia com o Espírito Santo, que é o pecado que Jesus fala que não há perdão, porque todos os pecados na Bíblia nos fala que há perdão, mas há um que a Bíblia nos fala que não há perdão. Eu lembro de um irmão, a Daniela conheceu ele, o evangelista Delmar. Quando eu me converti já tinha 50 e poucos anos de fé, 50 e poucos anos casado, um homem extremamente, o Daniel também congregou com ele, um homem de Deus, senhorzinho, chamava ele conselheiro da igreja. O pessoal sempre ia conversar com ele, e ele sempre falava sobre esse pecado. Todo mundo ficava na EBD, preocupado, eu cometi, eu não cometi, não tem perdão para mim agora. E ele falava assim, se você tem preocupação em relação a esse pecado, provavelmente você não cometeu. Provavelmente você não cometeu esse pecado. Porque os filhos de Deus se entristecem. Porque os filhos de Deus se entristecem pelos pecados. É impossível você pertencer ao Senhor, você ter experimentado a salvação, o novo coração, você está em Cristo Jesus. É impossível esse grande sumo sacerdote estar nesse exato momento, estando à destra do Pai, eternamente intercedendo pelos seus, os seus se perderem. Porque ele diz que aqueles que virem a mim, de forma alguma os lançarei fora. Aqueles que vão a Jesus, o sumo sacerdote Arão podia perder, os descendentes de Arão poderiam perder esses homens, mas o Filho de Deus, você é o meu filho, ele é maior, ele é melhor, o Filho de Deus não perde nenhum dos seus. Quanto a vocês, tem coisas melhores. Quanto a vocês, meus amados, coisas melhores, coisas relacionadas aos céus, coisas relacionadas à salvação, à eternidade. E qual é a certeza? Qual é a certeza que ele tem? Ele vai falar, por quê? Deus não é injusto para esquecer. Ele vai falar do trabalho, do amor e do serviço que eles fizeram e que eles continuam servindo. E por que ele falou isso? Tentando ir para o fim. Por que ele falou isso? Em primeiro lugar, para eles continuarem o empenho. Verso 11, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho. Lembra no início que eles eram preguiçosos, que é uma advertência, que eles já deveriam ser mestres, que alguns eles estavam sendo fiéis, mas alguns estavam sendo tentados a voltar, que alguns ainda eram imaturos, que alguns ainda eram crianças, ainda precisavam de leite. Ele está trazendo essa advertência, ele está falando essa advertência para quê? Para que eles possam desenvolver, para que eles possam progredir, continuar mostrando esse mesmo empenho, porque a vida cristã é uma vida cristã vivida no poder do Espírito. Salvo uma vez, salvo para sempre, sim, salvo uma vez, salvo para sempre, mas aquele que for fiel até o fim.
A Epístola dos Hebreus estava mostrando que a salvação é uma salvação que é mantida não pelas nossas obras, não pelo nosso poder, mas pelas obras e pelo poder do sumo sacerdote que nos pega pela mão, mas é uma vida vivida no poder de Jesus. Ele falou isso para que nós continuarmos, para nos despertar dessa preguiça, dessa letargia, dessa frieza espiritual, para que eles tenham plena certeza da esperança. Ele continua, para a plena certeza da esperança. E como eu disse antes, para eles não se apegarem em critérios errados, que é nesses outros versos que eu li ali, do verso 1 até o verso 8. Porque essas coisas são coisas somente baseadas em sentimentos. Experimentar, sentir, vir. O fato de chorar no culto, o fato de nós chorarmos, não quer dizer que se arrependeu. As pessoas choram ouvindo o Roberto Carlos cantar. Rir durante o culto, se alegrar, pular, sapatear, correr na igreja, como muitas pessoas correm, não significa mudança de vida. Ler a Bíblia anualmente não significa uma vida transformada. Nós não podemos nos apegar, e tem um livro do Jonathan Edwards, Feições, que eu ainda vou voltar a ler, mas que ele fala isso, sobre sentimentalismo, aonde que simplesmente sentimentos não nos garante que nós pertencemos ao Senhor. Só baseado em sentir. Nós estamos um dia sentindo e um dia nós não estamos sentindo. A vida cristã não é uma vida guiada por sentimentos, mas uma vida guiada pela fé. Em terceiro lugar, para que eles não sejam preguiçosos. Ele vai falar no verso 12, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência entraram as promessas. Por que ele trouxe essa advertência? Para eles não serem preguiçosos. Para eles não serem preguiçosos, mas desenvolverem. Porque é necessário uma advertência. Porque ele está falando com crentes que não perdem a salvação, mas está falando desta forma. Para despertar, Deus usa meios. Deus fala, a Bíblia está recheada de advertências e de mensagens para que julgamentos daqueles que virarem as costas. Os filhos de Deus entendem, recebem como admoestação, porque se não receber, se não são repreendidos, não são filhos. Mas também para aqueles que não são filhos, para aqueles que não pertencem, naquele dia poder dizer, eu não sabia, e não me avisou. O Senhor deixou bem claro. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor é clara, mas Ele está nos falando para não nos deixar com preguiça. Ele está nos impulsionando. As advertências servem para nos despertarmos da frieza espiritual, para nós despertarmos, para termos mais anseio. Quando você está sendo fraco, quando você está sendo tentado, o que te desperta? Para ler, para orar, para vir no culto, para despertar, para continuar. E aqui ele vai falar sobre essa certeza, tentando resumir aqui para ir para o final, a certeza dessa promessa, sobre que ele falou lá desde o início, desse descanso desse descanso que é proposto, desse descanso que ainda um dia irá, desse acesso ao sumo sacerdote, sendo que o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Essa certeza dessa certeza que nós já podemos chegar, nessa certeza da promessa. Para encerrar, ele vai usar o exemplo de Abraão, para mostrar a fidelidade divina, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus fez uma promessa a Abraão que daria a ele uma descendência. E ele fez o juramento por ele mesmo. Os homens juram por aquilo que está acima deles, por aquilo que tem autoridade. Já viu a piazada aí na rua? Eu juro pela minha mãe. Juro pela minha mãe morta. Às vezes o cara fala que coisa de louco. Para dar garantia na sua palavra, os homens, para garantir o que estão falando, falam isso. Não, eu juro. Tem até ateu que fala, eu juro por Deus. Não faz sentido, mas tudo bem. Falam que juro, porque eles querem invocar alguém que está acima deles. Mas aqui a Bíblia está nos falando que essa promessa é garantida. E Deus jurou por Ele mesmo, porque Ele é a superioridade máxima. Ele está acima. E nós devemos olhar para Ele porque Ele é digno de confiança. Ele é digno de confiança. E Abraão, depois de esperar com a paciência, ele recebeu essa promessa. Às vezes nós não queremos no futuro, nós queremos aqui e agora. Mas devemos ficar firmes no Senhor. Devemos esperar na promessa. No verso 18 ele vai falar sobre esse juramento que ele fez. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta. E aqui é outra coisa extremamente difícil. O que ele está falando? Porque lendo aqui essas duas coisas, ele fez isso, esse juramento, ele fez isso. Fez mediante duas coisas, lendo o texto há várias coisas, o que é essas duas coisas? Mas de acordo com o contexto do capítulo 5, verso 6, de acordo com o capítulo 7, verso 17, que ele está falando, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se vocês lerem, está citando o Salmo 110, verso 4, que ele está falando que Deus disse
Deus jurou e não voltará atrás. Você é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A certeza da promessa está mediante essas duas coisas imutáveis. Essa declaração que Deus fez, que é imutável. Deus prometeu e Deus não volta atrás. Jesus é sacerdote para sempre. Ele não volta atrás. Jesus não é moleque. Jesus não é menino para nos enganar. Nós podemos lá chegar. E por isso que ele vai falar: nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tornar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esperança por âncora da alma. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou nos céus, tendo se tornado como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote para sempre. Ninguém tira ele desse status, ninguém arranca ele dessa posição. Não há problema, não há pecado, não há luta, não há diabo, não há nada, não há mundo, não há cultura, não há ninguém que arranque Jesus de ser o sumo sacerdote das nossas almas. Deus falou, Deus jurou, Deus prometeu, Deus não volta atrás. E Ele é a âncora, Ele é a nossa esperança. Tenhamos essa esperança por âncora da nossa alma, segura, firme. O que Jesus fez foi uma vez por toda, foi real, foi cabal, foi verdadeiro. Não é uma âncora frágil, não é uma âncora. A âncora é aquilo que fica num barco, no navio, e o navio ficar, um barco ficar preso, fixo no mar, que as ondas vêm e batem, larga a âncora e desce no fundo do mar e mantém ele firme. Jesus é nossa âncora, Jesus é o nosso refúgio. Não é pelas obras, não é pelo teu desempenho que você está aqui, não é pela sua capacidade que você tem de pé, não é nem pela oração do seu pai e da sua mãe, é pelo poder de Jesus Cristo, é pela graça que é em Jesus, é pelo sangue de Jesus, pelo sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Nos colocamos de pé, meus irmãos. Tenha certeza, tenha garantia, tenha esperança de se achegar em Jesus. Aonde está a sua âncora? Aonde você está firmado? Porque esse povo estava sendo perseguido, estava sofrendo luta, quase morrendo, alguns morrendo, perdendo seus bens. E o autor está dizendo: sua esperança, a sua âncora está nesse Jesus, nesse sumo sacerdote. Quando a perseguição vir, quando o desemprego vir, quando a enfermidade, e talvez uma enfermidade para a morte, assolar a sua casa, quando o problema no casamento adentrar, quando os seus filhos se desviarem, ou quando os seus filhos ainda não creem no Senhor, quando há luta, quando há boletos para pagar, quando a tempestade vir e bater no seu barco, aonde está a sua âncora ancorada? Aonde está a sua esperança? A sua esperança está firme, a sua esperança está no seu dinheiro, a sua esperança está no seu dinheiro, está na sua beleza, está na sua posição, está na política? Provavelmente não, né? Política não, última coisa que pode estar na política, com certeza não está. Mas aonde está? Está no seu marido? Está nos seus pais? A esperança deve estar em Jesus. Isso é imutável. Deus disse: você é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isso no próximo capítulo vai desenvolver um pouco mais. Meus irmãos, saiba que nesta noite, por mais que nós tenhamos em poucos, não é uma reunião qualquer. Nós não estamos diante de uma conversa, de um monólogo, de uma aula. Nós não estamos numa faculdade, de uma aula. Eu não sou um professor, não tenho capacidade intelectual para isso. E você nem estão diante de mim também. Quer dizer, estão, né? Mas todos nós estamos diante do Criador dos céus e da terra. Todos nós estamos diante daquele sumo sacerdote que adentrou os céus, que adentrou o Santo dos Santos, que está à destra de Deus, que te entende, que te compreende, que está com o ouvido nos ouvindo. Nesta noite você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Abra, confessa, fala das suas tentações, fale dos seus pecados, fale dos seus dramas, fale das suas lutas. E se você não falar, saiba que tudo está nu e patente diante dele. Quer seja tuas vitórias, teus dramas, tudo ele sabe, tudo ele conhece. E se você não falar, você não vai ter socorro, porque só ele pode te socorrer. Não adianta falar para os colegas, para os amigos, tem que falar para ele. Sumo sacerdote, para todo sempre, o grande sumo sacerdote. Oramos a Deus.
Bondoso Deus. Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nesta noite, Senhor, por mais que foi bem corrido, bem rápido, peço que o Teu Espírito, Senhor, consiga pega, Senhor, essas verdades que eu falei e aplique em nossos corações. Não deixe que nenhum irmão saia com dúvida, que nenhum irmão, Senhor, saia com dificuldade de compreender, mas que essas verdades, Senhor, sejam reais, Senhor, que nós possamos ver a Tua beleza, a Tua doçura, essa verdade, Senhor, que Tu está sentado de Deus, que Tu está intercedendo por nós, Jesus, que Tu, sendo Filho de Deus, tomou o nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o sacrifício perfeito, Tu és o sacerdote perfeito, Tu és o cumprimento do sacerdote humano, Tu és melhor que o sacerdote humano, Tu és real e verdadeiro, Senhor. Não deixe, Senhor, nós andarmos com preguiça, com frieza, com apatia, com empatia, Senhor, com frieza espiritual. Não deixa nós sermos relaxados em relação às coisas espirituais, Senhor. Sermos sonolentos, sermos calmos, Senhor. Mas coloque o nosso coração trepidez, nos impulsiona a nos agarrarmos, a nos achegarmos ao trono da graça, a nos achegarmos a Ti, a sermos confiantes no Senhor, a nos apegarmos, Senhor, de forma tal, Senhor, e a andarmos com o Senhor. A andarmos essa vida, Senhor, de uma vida de fé, de uma vida de santidade, renunciando ao pecado, olhando, prestando atenção, dando atenção às exortações do Teu texto, Senhor, a lutando contra o pecado, Senhor, e olhando, Senhor, que não é, Senhor, não é digno, Senhor, não é correto, Senhor, não vale a pena, Senhor, voltar para trás, não vale a pena abandonar essa tão grande salvação, não há outro meio, não há outra salvação. Nos ajuda, Senhor, ajuda o Teu povo, aqueles que estão lutando com o pecado, aqueles que têm dúvida, aqueles que porventura, Senhor, adentraram aqui nesta noite, Senhor, com dificuldade, Senhor, aqueles que talvez até mesmo estão olhando através do canal do YouTube, Senhor, têm pensado que têm cometido esse pecado, achando que não há perdão, Senhor, que são impossíveis, Senhor, mas Tu és poderoso, é impossível para o homem, mas para Ti não é. Abra, Senhor, traga o entendimento, Senhor. Traga, Senhor, de fato transformação. Traga, Senhor, de fato salvação, transformação. Arranque, Senhor, o coração de carne, Senhor, e dê um coração. Arranque o coração de pedra e dê um coração de carne, Senhor. Que possamos andar com o Senhor. Que possamos nos regozijar. Que possamos ser velozes para andar com o Senhor. Despertados, confiando, amando, trabalhando, servindo ao Senhor para todo e sempre. Nos ajuda nesta caminhada, Senhor. Senhor, assim é a minha oração. No Teu nome, Jesus. Amém. E graças a Deus.